Olá amigos, como vai? Tudo ótimo? Mais uma vez, seja bem-vindo ao Mesa de Reunião. Esse canal tem como propósito transformar a vida das pessoas de negócio que têm dificuldade em acessar a alta gestão e executivos e fazer apresentações e reuniões de negócio que gerem valor e que possam transformar as suas empresas e as empresas dos seus clientes. Então o objetivo aqui é que a gente possa trocar muita experiência, trazer muitos cases de sucesso, mas principalmente buscar abrir a mente das pessoas, trazer um mindset voltado à visão de como os grandes executivos das grandes empresas pensam e como eles se comportam relacionado a momentos em fazer com que os negócios aconteçam. Hoje eu queria estar conversando com vocês sobre 5 tipos de pensamento que fazem com que gerem muito valor, diante de uma reunião, diante de uma negociação e diante de um grande projeto, de um grande negócio. O primeiro é a gente falar sobre pensamentos. E pensamentos está relacionado a um modelo mental. Por quê? Porque quando a gente tem cada um desses 5 tipos de pensamento, a gente faz com que o posicionamento, o olhar, a análise que façam sobre nós e sobre os nossos projetos, sobre a nossa empresa, seja num outro patamar. Então, ou seja, quando a gente está falando do pensamento visionário, estamos falando de uma visão, ela vai muito além de tudo que a gente possa estar imaginando ou que alguém possa ter visto ou ter conhecido sobre nós ou sobre o nosso negócio, sobre a nossa empresa, sobre a nossa solução. Então a gente está falando de visão, e visão é algo que está relacionado ao futuro, está relacionado a sonho, está relacionado ao desejo de tornar algo extremamente inovador uma realidade. Então a gente está falando de visão. O segundo é um pensamento estratégico. Quando a gente está falando de pensamento estratégico, a gente está falando que está relacionado ao posicionamento, ao modelo de negócio, uma estratégia, a algo que seja disruptivo, mas ao mesmo tempo ele tenha um olhar direcionado para um novo, para um posicionamento e para um modelo. E quando a gente está falando do novo, quando a gente está falando de estratégia, a gente está falando de perfazer todas as áreas dentro de uma empresa, em perfazer todos os processos dentro de uma empresa. Isso está relacionado ao negócio como um todo. Então, quando a gente apresentar um modelo de negócio, quando a gente apresentar uma solução ou apresentar alguma oportunidade para alguém, seja ele um alto executivo, CEO ou qualquer um outro dentro de uma empresa, que esse negócio tenha um posicionamento muito claro, que ele tenha uma estratégia muito clara, que possa mudar a forma como essa empresa vai olhar para esse negócio que a gente está apresentando. Uma outra coisa é um pensamento original. Todas as vezes ele se confunde com alguns outros pensamentos, mas o pensamento original é algo que só você apresentou, é algo que só sua empresa tem, é algo que é totalmente disruptivo. Aquilo é originalidade, aquilo é algo único, é algo que pode, através, seja de um design think, seja através de uma nova modelagem, seja qualquer outra coisa que não foi pensada anteriormente, ela está relacionada à originalidade. É algo que o mercado vai olhar e ele está muito ligado ao posicionamento. Você vê que ele liga ao posicionamento, porque se você tem uma originalidade muito grande e traz isso para um nível estratégico, ele se torna uma referência. Então, ou seja, quando a gente está falando de um pensamento original, estamos falando de algo extremamente disruptivo, algo que o mercado não percebeu, algo que ninguém percebeu, mas que você está trazendo de solução para alguma outra empresa. E principalmente esse cliente vai olhar para você como único e por isso tem uma questão de originalidade. O quarto, que eu acho muito bacana, é um pensamento criativo. Cara, se a gente for pensar dentro de diversos cases de sucesso que a gente tem no mundo corporativo, quantos foram os pensamentos criativos que mudaram o negócio?
Quantos foram, né? Não estamos falando só de campanha de comunicação, de publicidade, né? Se a gente for pegar no Brasil, né, grandes publicitários, Washington Oliveto, Nissan Ganais, e grandes agências e até grandes executivos, até pelo poder que tinha na mão, né, de grandes orçamentos, transformaram muitas marcas, muitas indústrias naquilo que a gente conhece hoje. Mas o principal no pensamento criativo é que a criatividade ela vem às vezes da dificuldade. Por isso que a gente tem diversas oportunidades que nascem nas dificuldades e se tornam algo extremamente criativo e não era o propósito original daquele projeto, né? Se a gente for pegar empresas como 3M, né, e tantas outras empresas, né, a própria Xerox e tudo, né, tiveram diversas empresas que lançaram projetos, lançaram produtos que tinham um determinado posicionamento ou uma determinada função, né, diante de uma oportunidade, e o mercado ele teve um outro sentimento, uma outra percepção e começou a ter uma usabilidade naquele produto totalmente diferente. O que fez? Fez com que aquele projeto se tornasse um projeto extremamente criativo e mudasse rapidamente a forma, né, como as pessoas enxergavam através de um posicionamento lá na frente, né, de algo que eles não tinham percebido, porque às vezes quando a gente desenvolve um projeto, um produto ou alguma outra coisa, a gente tem uma miopia de mercado, a gente tem uma miopia de marketing, e depois que a gente passa por uma fase de pré-teste, a gente entra, né, numa solução, seja uma solução muito mais aderente àquilo que o mercado teve de percepção de valor relacionado àquele produto. Por último, a gente tem um pensamento que é um pensamento que eu acho fundamental para fazer com que tudo isso que a gente acabou de falar aconteça. Quando a gente fala de um pensamento visionário, um pensamento estratégico, um pensamento original, um pensamento criativo, tem uma coisa que não tem como, e aí é onde está o pulo do gato. Se você assistiu até agora e a gente está tendo esse bate-papo, essa interação, esse é o momento que você vai analisar e vai dizer assim, cara, por que eu não pensei nisso antes? Quando a gente está falando, né, de cada um desses pensamentos, por último, a gente tem uma coisa que se chama pensamento pragmático. O pensamento pragmático é a capacidade que um alto executivo tem de ter um pensamento visionário, um pensamento estratégico, um pensamento original, um pensamento criativo e, por último, um pensamento pragmático. Ou seja, é a capacidade de usar todo o conhecimento, toda a referência, e às vezes ele não tem isso, ele vai buscar na equipe dele para poder ter uma implementação de valor, para ele poder fazer as coisas acontecer. Porque tão importante quanto parecer é ser e saber implementar e saber fazer. Então assim, não tem como você ter resultado no negócio se você não sabe implementar. Quantos projetos morreram que eram projetos sensacionais pela incapacidade de implementação, pela incapacidade de fazer com que as coisas aconteçam e pela incapacidade de ter um pensamento pragmático. Então é muito importante quando a gente desenvolve ou apresenta algum projeto para alta gestão de alguma empresa, que a gente tenha um pensamento pragmático, a gente saiba como implementar. E lembra quando a gente falou num vídeo sobre estratégia, como a gente apresenta isso para a liderança, a alta liderança de uma determinada empresa, né, CEO e executivos, e a gente faz uma intercalação, né, a gente faz um parênteses para poder dar um case de sucesso, mas principalmente falando da implementação, por que as coisas são daquele jeito, como são, né, e para onde a gente deve caminhar para fazer com que as coisas aconteçam. É exatamente isso, ou seja, é a capacidade de implementação que a gente precisa fazer uma intercalação numa apresentação de sucesso para a alta gestão. E como é que a gente consegue fazer as coisas acontecer? Quando você consegue ter um pensamento visionário, um pensamento estratégico, um pensamento original, criativo e por último pragmático, você se torna uma mosca branca no mundo dos negócios. Porque eu posso te garantir que mais de 99% das pessoas não têm todos esses pensamentos, né? A grande maioria das pessoas
vão ter um pensamento pragmático pela vivência dela na operação, elas vão conhecer e vão saber como operacionalizar, mas ela não vai ter um pensamento criativo, original, estratégico e visionário, ou seja, elas estão numa base que é difícil acessar, né, os outros pensamentos, e isso faz com que ela tenha dificuldade de ascensão. Outros são pessoas que se prepararam a vida inteira para ter um pensamento visionário, estratégico, estudaram em grandes universidades, em Harvard, MIT, Oxford, Wharton, Stanford. Então, ou seja, são grandes universidades fora do Brasil, aqui no Brasil, no ITA, né, a Unicamp, na USP e tantas outras grandes instituições. O UNB em Brasília, eu acho que a gente tem tantas grandes instituições no Brasil, né? Mas o bacana é que essas pessoas se preparam a vida inteira para serem executivos e realmente são grandes executivos, mas têm, né, talvez uma certa dificuldade de ter um pensamento pragmático, porque é muito importante você conhecer todos os níveis. E daí eu trago, né, várias vezes esse vídeo, né, e principalmente uma fala do Abílio Diniz, que ele diz: um grande executivo, ele desce conhecendo e sobe fazendo, né? Então, ou seja, o grande desafio é a gente descer, né, da base e conhecer a operação e depois subir implementando. Então, eu acho que se eu tivesse que falar para qualquer pessoa, né, como tornar seus negócios muito bem sucedido, mas principalmente para como lidar com a alta gestão, é trabalhar o mindset para ter esses 5 grandes pensamentos e com isso ter um negócio de valor, mas principalmente proposições de valor, projetos de valor e tornar projetos muito bem sucedidos. Então, em resumo, esse vídeo eu acho que é um dos principais vídeos que a gente vai estar falando a vida inteira aqui. Eu vou trazer junto com meus amigos diversos cases de sucesso, vamos compartilhar cases de sucesso, mas vamos estar trazendo sempre essas falas para todos, porque não tenho dúvida que é exatamente esse modelo mental que faz com que a gente possa ser diferenciado no mundo dos negócios. Então, eu espero que você tenha gostado. Vamos estar junto nos próximos vídeos e, se Deus permitir, que a gente possa ter uma troca de experiência, de conhecimento para muitos e muitos vídeos e no mundo dos negócios possamos estar juntos, hoje e sempre. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.